Fique agora com o podcast Fraternal. Apresentação: Luiz de Vitro. Convidada de hoje é a jornalista Lara Santana. Boa noite novamente a você que está nos acompanhando. Eu sou Lara Santana, estudante de jornalismo da PUC Campinas, e hoje estamos aí para mais uma edição do podcast Fraternal. E hoje estamos com o Luiz, que é o apresentador do programa, mas hoje estamos invertendo. Estamos fazendo uma dinâmica diferente. Tudo bem? Tudo ótimo. Pessoal, vocês já me conhecem, né? A Lara apresentou aí na quinta-feira passada, também falou bastante aí sobre as minhas especialidades. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Fala aí pro pessoal, Lara. Sobre a importância da água e da hidratação. Isso aí. Vamos fazer todas as pontes aí entre o emocional, o espiritual, essa questão da saúde integral aí, a importância da água em todas as esferas da vida. Exatamente. Então, logo para a primeira pergunta, o que a gente precisa saber, né? O essencial é quantos litros de água a gente precisa beber por dia. Esse é um assunto muito polêmico, vou te falar por quê. Porque no senso comum a gente fala que todo mundo precisa tomar, né? A gente ouve, tem que tomar 2 litros de água por dia e tal, como se não tivesse uma diferença entre o peso da pessoa, o país que ela vive, né? Até a etnia, né? Tem determinadas pessoas que transpiram mais, transpiram menos. Então, na verdade, de uma forma geral, assim, bem geral e superficial, seriam os 2 litros, né? Assumindo um adulto de estatura tal. Só que o que acontece? O ideal é a gente fazer um cálculo mais profundo, que seria o quê? 35 ml para cada 1 kg de massa corporal. Aí a gente tem uma média mais aprofundada. Então isso daí já dá uma diferença para pessoas de uma estatura maior, de uma estrutura física também de largura maior, né, de massa corporal maior. E aí isso daí também vai variar do clima que a pessoa vive, né, da questão se é um homem, uma mulher, uma criança, né. Então tem vários fatores que variam de pessoa para pessoa. Tá bom? Entendi. E sabendo que a luz, o recipiente, o deslocamento da água mudam, né? Acabam alterando as propriedades ideais, né, da água para a gente poder beber. Quais são as principais características que a água precisa ter para ela se tornar potável, né? De qualidade para que a gente possa ingerir? Olha, eu vou responder a sua pergunta, mas você falou dessa questão do recipiente, eu vou falar sobre essa questão do recipiente também. A gente usa hoje em dia muito plástico, né? Sim. E muitos estudos mostram que a água em contato com o plástico tem uma contaminação já só pelo fato de estar com o plástico ali, né? Devido a algumas partículas bem minúsculas que são liberadas ali na água e a gente acaba ingerindo. Uhum. Então, o recipiente, o ideal para a gente transportar água seria realmente vidro, né? Ou metal, né? E respondendo a sua pergunta sobre as características, a gente tem basicamente algumas características, algumas um pouco mais conhecidas da população de uma forma geral, e algumas um pouco mais específicas. Então vamos começar pelas características de uma forma bem geral, que é o pH da água, né? Então o pH é um fator determinante para saber se a água é boa ou ruim. Quanto mais ácida for a água, pior ela é para a gente. O ideal seria a gente tomar água mais alcalina, né? E o que é uma água alcalina? Uma água alcalina é aquela que tem o pH maior, mais elevado, acima de 7. Tá. Né? E uma água ácida é quando o pH está abaixo de 7. Aí é considerada uma água ácida, né, para o nosso corpo. Tá. Aí a gente tem também a questão da oxirredução, que já é uma característica um pouco menos conhecida, que é a capacidade, a condutividade que a água tem. De uma forma geral, a água, quando a gente mede aqui no Brasil, ela tem um potencial de oxirredução positivo. E o ideal seria ela ter um potencial de oxirredução negativo, que é o que a gente chamaria de uma água que, entre aspas, rejuvenesce a pessoa. Porque a água, quando ela tem um potencial de oxirredução positivo, ou seja, uma condutividade positiva, de carga positiva, ela vai ter vários radicais livres que vai fazer a pessoa envelhecer mais rápido, tá? Uhum. A gente tem uma terceira característica que é o formato da molécula da água.
se é um formato todo aglutinado ali, parece que ela está socada assim, ou se é um formato mais cristalino. Quanto mais cristalino, também melhora o deslocamento para entrar nas nossas células e hidratar o nosso corpo, né? E aí a gente também tem a questão da pureza da água em si. Que a água, quando ela sai do próprio abastecimento, né, aqui no Brasil, muitas vezes ela sai com flúor, com cloro, né? Na maioria das vezes com flúor. E esses metais eles já são considerados metais pesados em vários países. Só que aqui no Brasil, devido ao fato de ser formas de a gente tratar a água uma forma mais barata, ainda utiliza esses metais pesados. Mas essas são basicamente 4 características bem importantes relacionadas à água. Lembrando que aqui no Brasil, quando a gente pensa aí em São Lourenço, Caxambu, Poços de Calda, são algumas das cidades nas quais a gente tem um grau de pureza da água e a água mais adaptada para a gente consumir. O problema é que quando a gente realiza o transporte dessas águas, elas acabam perdendo essas propriedades durante o transporte. Entendi. E a água ela pode ser usada de que forma no nosso dia a dia, além da hidratação? A gente pode usar água também, né, no nosso dia a dia, para a própria questão da limpeza, né, do nosso corpo, quando a gente vai escovar os dentes, tomar banho. Ela pode ser utilizada como bactericida, quando ela tem determinados tipos de pH e de oxirredução. E ela pode ser utilizada também para usar para a própria beleza da pessoa, né, na parte do ponto de vista dos cosméticos. Então, existem alguns tipos de água que são até embelezadoras devido às características físico-químicas que elas têm, tá? Entendi. E quais os benefícios da água para o nosso organismo em si? Então, aquela história, né, que todo mundo lê, que fala que nós somos de 70% a 80% feitos de água, eu tenho que contar aqui agora para vocês que é o seguinte, aquilo, na verdade, é verdade. Tá? Então, realmente, por que a gente precisa tanto se hidratar no nosso dia a dia? Porque nós realmente somos de 70% a 80% de água. E sabe qual é um dos locais onde mais tem água no nosso corpo, Laura? Não faço a menor ideia. O cérebro. Né? Então, o cérebro, ele é ali aonde está ancorada a nossa mente. Né? E é onde é realizado ali todo o processamento, todos os pensamentos. Então, imagine aqui comigo que a pessoa não está se hidratando, né, corretamente. Está com uma hidratação abaixo do que ela deveria estar. Automaticamente, o que vai acontecer com o corpo dela? Ela vai se desequilibrar. E esse desequilíbrio vai fazer com que ela tenha também um desequilíbrio emocional. Por quê? Porque o nosso cérebro está no nosso corpo e ele rege ali juntamente com o nosso coração todas as nossas percepções em relação às emoções. Então, automaticamente, a gente pode falar que as pessoas que tomam menos água, elas também são menos felizes. Elas têm uma tendência a terem depressão, né? É uma tendência a se apavorarem com uma facilidade maior. Por quê? Porque é como se fosse assim, o carro. Imagina se ele vai funcionar sem gasolina. Não vai, porque a gasolina é o combustível do carro. Sim. Então, como é que eu quero que o meu corpo, que é de 70% a 80% de água, funcione bem se eu não estou hidratando ele? Então, eu não vou saber lidar com os problemas, lidar com as emoções, né? E Sim. até mesmo meu corpo vai começar a sentir dores ou vai ter alguns órgãos que não vão funcionar bem por eu estar desidratado. Entendi. Essa até era uma pergunta que eu ia fazer, se a questão da quantidade de água que a gente bebe pode evitar que a gente tenha alguma doença a longo prazo ou até a curto prazo, né? Dependendo. Exatamente. Eu disse para você sobre esse órgão, que é o cérebro, que é um dos principais do nosso corpo. Sim. Mas todos os órgãos precisam de água, Sim. porque se o nosso corpo é de 70% a 80% de água, quando a gente chega na menor composição viva possível do nosso corpo, que é uma célula, a célula também é de 70% a 80% de água. Sim. E do que é feito um órgão? De células. Então, como é que eu quero que o meu coração funcione bem, o meu intestino funcione bem, o meu fígado funcione bem, se eu não me hidratar? E eu posso te dar uma dica, Lara, de como Por você favor. sabe se você está se hidratando ou não? A gente consegue acompanhar a nossa hidratação através do nosso sistema excretor, que é a urina e as fezes.
principalmente a urina, mas eu vou falar primeiro das fezes. Tá. Você já deve ter ouvido falar na sua família, ou até mesmo você já passou por alguma coisa do tipo, porque principalmente as mulheres passam por isso, que é o famoso intestino preso. Por que a pessoa tem tanta dificuldade de defecar, de realizar ali as necessidades dela? Porque quando a gente pensa ali na parede do intestino, tem todo um líquido que faz as fezes, o bolo fecal, ele deslizar e ser expelido. Como é que eu vou expelir aquilo se eu não tenho hidratação no intestino? Então eu preciso da hidratação. Então, um dos sinais de que a pessoa não está se hidratando bem é ter o intestino preso. E quando ela olha para as fezes estão secas e afundam no vaso. Quando as fezes boiam, significa que as fezes estão mais hidratadas. Então a pessoa se hidrata mais. Agora, do ponto de vista da urina, como é que eu sei se a pessoa está se hidratando? Quando você for urinar, é muito importante você observar a cor da urina. A nossa urina ela tem que estar praticamente límpida. Em relação à água, ela tem que estar só um pouco diferente da água. Quando a urina está muito amarela, igual, quer ver? Pega esse livro aí para a gente mostrar pro pessoal. Tem gente que quando vai urinar, a urina está dessa cor aqui, pessoal. Ó. Dessa cor desse livro aqui, desse médico aqui, ó. Né? Tá quase alaranjada. Então isso é um sinal de que a pessoa não está se hidratando bem. Entendi. Então a gente consegue observar principalmente a hidratação pela nossa própria excreção, pela urina e pelas fezes. Tá? Entendi. Aí no caso teria que procurar um médico, né, para saber Exatamente. se tá até alguma coisa desequilibrada. Certo, né? Sim. Inclusive, tem alguns países, eu vou falar para você uma curiosidade aqui agora. Tem alguns países que é proibido não ter o vaso sanitário claro. Você que sabe por quê? Como é que a pessoa vai saber se a urina dela está saudável? Então, num vaso sanitário preto, azul, verde escuro, ela não vai conseguir identificar. Sim. E as fezes a mesma coisa, ela não vai saber se as fezes dela saiu com sangue, se as fezes estão de outra cor. Então tem alguns países da Europa e da América do Norte ali, né, Estados Unidos e tal, alguns estados que é proibido a pessoa ter em casa vaso sanitário que não seja de cores claras. Porque ela não consegue fazer um qualitativo e um quantitativo da saúde dela em relação à excreção. Nossa, não fazia a menor ideia disso. Acaba sendo até uma política pública, né, de certa Exatamente. forma. E, por exemplo, quem bebe água da pia, da torneira, que supostamente, vamos supor que não tenha água filtrada em casa, não tem filtro, o que ela pode fazer? Quais são as precauções e medidas que ela pode tomar para saber se ela tá bem ou não, ou o que ela pode fazer? O ideal seria ela, primeiramente, ferver a água. Para quê? Tá. Para que diminua a maior quantidade possível de bactérias, etc., que esteja ali. Mas a água da torneira, por si só, ela ainda tem mais flúor, mais cloro do que uma água normal. Sim. Então, o ideal seria passar por filtro. E um dos melhores filtros que a gente tem e que é barato é o filtro de barro. Né, um dos mais aconselháveis. E a questão também de ela saber a dosagem de água que ela vai tomar pelo dia. Então, lembra quando a gente falou daquele cálculo para saber quantos litros ela vai tomar por dia? Sim. É ideal ela chegar e depois dividir por 200 ml. Porque ela vai saber quantos copos, mais ou menos, ela precisa tomar por dia. Tá. Não adianta, por exemplo, a gente falar assim, nossa, eu preciso tomar, 1.800 ml, 1 litro, né, e 800 ml por dia. E eu chegar logo de manhã e tomar tudo. Não é assim que funciona, né? Eu preciso distribuir isso durante o meu dia, né? E é aconselhável, quando você vai chegando perto da hora de dormir, você ir começando a tomar cada vez menos água. Para quê? Para você também não atrapalhar o seu sono, que foi um dos pilares que a gente trabalhou aqui com a outra terapeuta, com a Fernanda, para você não ficar acordando durante a noite inteira e ficar urinando. Né? Então, o ideal, quando você chega perto do horário de ir dormir, é no máximo você tomar meio copo, um copo de água. Mas, quando você acorda, é muito importante você se hidratar. Tomar 2 até 3 copos de água, mesmo que você urine bastante logo pela manhã. Por quê? Porque a gente fica em repouso. Sim. E o nosso corpo ele vai passar por um sistema de equilíbrio que se chama homeostase. Ele vai fazer vários equilíbrios dentro do nosso corpo, que inclusive a gente vai eliminar radicais livres, etc. E para isso o corpo acaba desidratando. Então é muito importante quando a gente acorda, a gente se hidratar. Tem gente que toma até água em jejum, né? Exatamente. Eu já vi bastante gente que fala que ajuda no organismo de alguma forma. Exatamente.
Principalmente se você espremer ali mais ou menos meio limão, né? E principalmente se a água estiver morna. Por quê? Não sei se vocês que estão assistindo, vocês lembram das aulas de química, tem aquelas questões de absorção. Quando aquilo está mais quente, a minha célula ela absorve mais rápido. E a questão do limão, ele faz com que entre no nosso corpo, fazendo com que o nosso corpo se torne menos oxidante, mais alcalino, né? Diferentemente do que as pessoas acham que o limão é ácido e tudo mais, na verdade, o limão faz o nosso corpo ficar mais alcalino, tá? Legal. E, por exemplo, em atletas, a quantidade de água que eles tomam pode influenciar no rendimento do treino, Nossa. na academia? Muito, muito. Eu falo assim, diferentemente de uma pessoa comum, tradicional, digamos assim, o atleta ele precisa ainda tomar mais água. Por quê? É bem simples a conta. Como ele desidrata mais, ele precisa mais água, né? E a questão do rendimento do atleta está diretamente associado à quantidade de água que ele toma. Porque quanto mais hidratado for o corpo dele, quando ele precisar dar aquele sprint ali numa corrida, alguma coisa, ele não vai ter nenhum estiramento, não vai ter cãibra. Por quê? Porque o nosso corpo, para ele fazer aquela bomba de sódio, potássio, né, todos esses sistemas que existem de metabolismo dentro do nosso corpo, precisa da água para transmitir essas informações e esses componentes bioquímicos. E aí, sem água, não é possível o corpo funcionar bem. Entendi. E até para quem não é atleta, você acha que a quantidade de água que a gente bebe também pode influenciar no nosso rendimento no trabalho, na faculdade, na escola? Com certeza. No sono, inclusive? Tem alguns estudos que mostram que as pessoas que tomam água, elas acabam se tornando pessoas mais focadas. E tem alguns estudos também hoje em dia que já mostram a correlação entre hidratação e Parkinson e Alzheimer, né? Então, para você ver que a água ela também está diretamente relacionada à produtividade, a foco, né? Entendi. O que não é aconselhável é assim, vamos supor, a pessoa está tomando a água dela ali durante o dia, e ela vai urinar e a urina sai bem clara. Aí daqui a pouco não deu nem 10, 15, 20 minutos, ela já está com vontade de urinar de novo, vai urinar e a urina está bem clara. Significa que ela está tendo o quê? Uma hiperidratação. Aí ela está tomando muito mais água do que ela precisa, o que não é saudável também. Então tudo tem que ter um equilíbrio. Eu já ouvi falar que até dá problema no rim você beber mais água do que você precisa. Não sei se isso é verdade. Exatamente. Na verdade, a gente tem que manter o equilíbrio, não pode sobrecarregar nada o nosso corpo. Né? Então, quando a pessoa ela se hidrata também demais, de uma forma exagerada, também não é saudável. Tem gente que às vezes faz academia e se orgulha e fala, nossa, hoje eu tomei 6 litros de água, 4 litros. Eu olho assim pra pessoa e falo, caramba, como é que conseguiu? Às vezes é uma pessoa baixinha, eu falo, foi o dia inteiro então no banheiro. Não, tô indo a cada 15 minutos, também não é bom. Sim. Né? Eu tô indo a cada 10 minutos, também não é bom. Né? Então, o ideal para a gente pegar uma pessoa, em média, né? Claro que varia isso de cor para corpo, de pessoa para pessoa, em média a pessoa ia urinar a cada 1 hora, entre 1 hora e 2 horas. É claro que varia de corpo, a anatomia da bexiga, tem pessoas que conseguem armazenar mais, menos, mas entre 1 hora e 2 horas seria o ideal, porque senão uma pessoa não consegue nem terminar de assistir um filme, né? Se vai no cinema, Isso, sai toda hora. Toda hora no meio. Entendi. Então, acho que foi essa nossa conversa. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam até agora. Curte, compartilha aí se você gostou do nosso conteúdo.